Bom dia a todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho mais uma vez falar da palavra do Senhor. E eu vou ler hoje no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 10 em diante. Capítulo 12, o número 12 significa... O número 2 significa o Pai, o Filho e os 10 mandamentos falando para você. O número 12 significa o Pai, o Filho e os 10 mandamentos falando para você. Também simboliza os 12 apóstolos. Então eu vou ler em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 10. Aqui diz assim: Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escreveu com retidão palavras de verdade. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escreveu-as com retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como guilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. Quem é o único pastor? Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. E demais disto, filho meu, presta atenção. Não há limite para fazer livro, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer juízo a toda obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Olha o conselho aqui, ó. Demais disto, filho meu, presta atenção, não há limite para fazer livro e o muito estudar é enfado da carne. Então todas essas coisas que não envolvem a salvação, a vida eterna, são ilusões, porque são passageiros. Aqui o que está querendo dizer? Isso aqui está dizendo que é melhor você viver neste mundo como um mendigo, que é vida de 70, 80, no máximo 100 anos. É melhor você viver como um mendigo aqui, mas dentro do mandamento de Deus para ter a vida eterna, do que estudar, ter um monte de livro e esquecer a obediência aos mandamentos de Deus, que são os 10 mandamentos, o amor, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Agora, irmãos, eu vou ler aqui em João, capítulo 12, versículo 44. Aqui é Jesus Cristo, aquele que é os 10 mandamentos falando para nós. Olha lá. E Jesus clamou e disse: Quem crê em mim? E Jesus clamou e disse: Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz do mundo, que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho falado, essa o há de julgar no último dia. O que é a palavra? É os mandamentos. Se você não obedeceu, você será condenado. Se você obedeceu, você será salvo. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou me deu o mandamento. O Pai que me enviou me deu o mandamento, são os 10 mandamentos. Sobre o que hei de fazer, sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Versículo 50. 50 significa o 5, simboliza o número do cachorro, que é o fiel. O 5.0 quer dizer que o fiel está finalizando a conversa com os discípulos. Versículo 50. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Assim que eu falo como o Pai me tem dito. Então, os mandamentos de Deus, que é a vida eterna. Então, qualquer congregação, religião, igreja que desviar de um dos mandamentos, que são os 10 mandamentos, não estão caminhando para Deus, estão caminhando para o diabo. A verdade é os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é Jesus Cristo. Jesus é o 7º Espírito de Deus e os 9 mandamentos, que dá 16, o leão da tribo de Judá.